Eu dei esse tempo para você encontrar Isaías capítulo 6. Quem encontrou, diga eu achei. Igreja que vai morar nos céus, assim está escrito na palavra de Deus, verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, viram o Rei, Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E quem entendeu, diga amém. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem a passagem de Isaías capítulo de número 6. Conhece também que foi uma experiência única vivida pelo profeta. E que essa experiência traz a ele algumas informações que a glória delega ao profeta. E essas informações que nos são tragas através desse capítulo, nos indicam o nível da experiência que ele teve no capítulo 6. Verdade é que quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vocês podem perceber que uma experiência de conhecer informações que existem dentro da glória acontece por duas vias. A primeira através de visões, e a segunda através de arrebatamento de sentidos. Mas o fato é que ele começa o capítulo 6 dizendo, no ano em que morreu Eusias, eu vi. Então traz a nós a indicativa de que esta visão está levando o profeta a conhecer coisas que talvez ninguém nunca tenha visto na face da terra. O que o profeta vê dentro do capítulo 6, dentro dos céus, é tão terrível, é tão sublime, é tão majestoso, que o leva a considerar o que ele é diante de Deus. Eu dizia outro dia, o que repita aqui nesse começo de mensagem, se tem uma coisa que nos faz reconhecer quem nós somos, não é dinheiro, não é prata, não é porta, não é chave, não é casa, mas é a glória de Deus. Não são as bênçãos que Ele dá, as posições que alcançamos, não são as diretivas que tomamos, é a glória de Deus que faz alguém reconhecer quem é diante dele. E é ao ver a glória de Deus no capítulo 6, que o profeta Isaías diz que não era merecedor de estar vivenciando aquela experiência. Eu falava algo uma vez que eu repito aqui agora. Até o capítulo 5 você vê o profeta fazendo algumas coisas, como por exemplo apontando para outras nações e dizendo, ai de ti, ai de fulano, ai de ciclano, mas é somente no capítulo 6, após a experiência com a glória de Deus, que ele pega o dedo que aponta para outros, aponta a si mesmo, e diz, hoje não é ai de B, ai de A, ai de C, ai de nação tal, hoje é ai de mim que estou vendo a glória de Deus. Então percebam que quem vê a glória de Deus não fica vivo, quem vê a glória morre, e ele mesmo abre a boca para dizer, vou perecer. Fato é que esta informação não pode ser negligenciada dentro desse texto. Eu vou repetir para isto ficar marcado no seu coração. Quem vê a glória de Deus morre. Ninguém que vê a glória de Deus está vivo. Ninguém que vê a glória de Deus continua a mesma pessoa, a mesma coisa. É por isso que o profeta abre a boca logo a seguir, e a partir do verso 5 ao qual nós lemos, ele começa a dizer, ai de mim, porque estou perecendo, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Vi a glória de Deus e agora estou perecendo. Porém a misericórdia de Deus é tão grande, é tamanha, que logo no verso seguinte, um dos serafins voa com uma tenaz nas mãos, e essa tenaz tem uma brasa viva arrancada do altar. Ele toca a boca, toca a língua do profeta, e diz, rapaz, esta tenaz tocou e purificado, perdoados são os teus pecados, estás purificado de toda a tua iniquidade. Logo a seguir você vê uma chamada de Deus dizendo, agora, a quem eu enviarei, e quem há de ir por nós? E logo a seguir o profeta se apresenta dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você vê que é uma escalonagem. Ninguém pode ser enviado sem antes ser chamado, e ninguém pode ser chamado sem antes ser tocado. Só que o que toca não é da terra, o que toca é algo dos céus. Logo nós precisamos entender de onde está vindo a brasa que a tenaz arranca para tocar a boca do profeta. Existem algumas indicativas dentro do texto que nos apontam de onde a brasa foi tirada. Quando você começa a ler do verso 1 até o verso 4, você vê que existe um templo dentro dos céus, e você vê logo no verso 1 que as vestes do Senhor enchem o templo. Eu já pensei, como muitos pensaram quando leram esse texto, que esse templo era o templo de Jerusalém que estava na terra. Só que nós precisamos compreender alguma coisa aqui. A primeira coisa é que, e como eu falava outro dia, existem 3 céus. O primeiro céu é o que voa avião, passarinho.
Segundo céu, onde está planeta, estrela, meteoro, é o universo. E o terceiro céu, onde está o trono da glória de Deus e toda a sua majestade. Então, se Deus estivesse enchendo o primeiro templo, logo em Jerusalém, Ele estava transbordando do terceiro por primeiro. E isto é teologicamente correto. Só que também existe um segundo caminho para todos que estão me olhando de olhos regalados pensarem. É que esse templo talvez não estivesse na terra. Existe um templo dentro dos céus. Hebreus indica que o que está acontecendo na terra. E quando Deus chama Moisés para cima do monte dizendo: Moisés, monta o tabernáculo dessa forma. E mais à frente Deus chama Davi e entrega a Davi projetos para o templo ser montado, concretizado no seu filho Salomão. É porque o céu já tinha o que a terra está criando ou fazendo ou levantando. Então guarda uma informação para o resto da pregação a partir de agora. E eu não estou preocupado em correr nisso daqui que eu vou falar a vocês. A informação que eu fugigo é: nada do que aparece na terra ou embaixo da terra, ou no mar, ou no segundo céu, ou no universo, aparece porque quer. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e nada do que se fez sem Ele. Em outras palavras, tudo que existe na terra é uma cópia ou um reflexo do que existe nos céus. Você quer prova bíblica do que eu estou falando para vocês aqui, antes de voltar dentro desse templo? Por exemplo, você vê que a Bíblia escalou nos teus inimigos dizendo: a tua luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra a potestade, principados, príncipes, hostes espirituais da maldade. Então vocês percebam que os demônios estão divididos em hierarquia. Tem principados, príncipes, hostes, e tudo isso está lutando contra a igreja. Talvez você olhe e diga: já sei, o diabo dividiu para ficar melhor, e ele mesmo criou essa divisão. Olha o dedão teológico do pastor Jonathan Carlos. Diabo não cria. Diabo é mais um Ctrl-C, Ctrl-V, igual a gente aperta no computador. Ele não cria, só copia o que já existe. Da onde ele está copiando, pastor? Dos céus. Se ele tem principados, se ele tem príncipes, se ele tem hostes. Os céus têm arcanjos, querubins, serafins, tem tronos, anjos de sabedoria. Você quer ver como o diabo copia até a trindade? Na trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, sim ou não? O diabo copia a trindade sendo ele como quem é Deus, sendo falso profeta como é o Espírito Santo, e sendo anticristo como é Cristo. Assim como Deus tem trono, o diabo também copia o trono de Deus. Você vê no mesmo texto de Ezequiel, se eu me recordo bem, dizendo que um dia ele disse: pegarei o meu trono, subirei e assentarei no meio da assembleia da congregação de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, diabo também tem trono. E tanto tem trono que Jesus abriu a boca em Apocalipse para dizer: eu sei que o lugar aonde vocês estão é onde está o trono do diabo, o trono de Satanás. Então o diabo copia tudo que existe na glória. E a terra, pastor? Terra também copia o que existe na glória. Se existe um templo em Jerusalém, e se existe um tabernáculo no meio do povo de Israel, é porque antes já existia nos céus. Hebreus afirma isso, e você vê isto dentro de Apocalipse. É comum entre os teólogos pensarem que é deste templo aonde existe um altar que foi tirado a brasa com uma tenaz. É por isso que em Apocalipse você vai ler, por exemplo, que existiam vários debaixo do trono chorando a Deus, pedindo justiça, ou alguns dentro do templo do Senhor adorando a Ele. Isso também existe na glória, assim como é copiado na terra. Se é do altar, teologicamente dizendo que se é arrancado uma brasa com uma tenaz. Perceba que primeiro não se toca o altar de qualquer maneira. É com um instrumento próprio para se tirar a brasa que se arranca ela. Segundo, o profeta Isaías é um profeta terreno, óbvio. Ele nasceu de uma barriga de uma mãe. Ele está na terra profetizando a homens. E só está aqui já dá outra pregação a vocês. Porque tem gente que diz: eu não preciso que ninguém goste de mim, não preciso cuidar da minha imagem diante do povo. Tem que engolir o que eu vou falar. Mas irmãos, se estamos pregando a homens, então a palavra tem que ser verdade, mas tem que ser direcionada a homens. Como você quer ganhar homens se você não se porta bem diante dos homens? Como quer ganhar a humanidade se não se porta bem diante da humanidade? Eu dizia outro dia que até nosso testemunho diante deles é uma pregação sem abrir a boca. Tem gente que não vive o que prega, e esse é um problema, porque viver o que prega já é uma pregação de boca calada. Muito antes de alguém subir com o microfone na mão e abrir a boca para falar, a boca fechada já pregou para as multidões. Então já ganhou alma muito antes de abrir a boca, já evangelizou muito antes de abrir a boca, já ganhou a glória de Deus à terra muito antes de abrir a boca. Não se prega com palavras, se prega com a vida. Se isso daqui é uma verdade bíblica que eu estou entregando a vocês, conseguimos compreender
que a brasa está sendo tirada do altar com um instrumento próprio para ser arrancada. Olha aqui bem dentro do meu olhar enquanto eu monto esta linha teológica a voz. O instrumento que arranca a brasa é uma tenaz. E não confunda tenaz com ferrete. Ferrete é aquilo que toca o boi quando está fervendo. É aquilo que toca um cordeiro quando está fervendo e deixa uma marca. Mas olha o que Deus, através do serafim, está fazendo. Ele não toca o profeta com um ferro próprio para deixar marca. O que toca o profeta não é o ferro do tenaz. O que toca o profeta é a brasa que a tenaz carrega. Então vocês começam a perceber que existe um instrumento próprio para marcar pessoas que são da terra. E se isso é uma verdade bíblica, você que está me olhando de olho arregalado, parece-me que Deus arranca o profeta da terra para marcar ele com algo da glória. Eu vou repetir isso daqui que eu acabei de falar, porque eu sei que vai doer os próximos minutos, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. Por quê, pastor? Porque não há como eu influenciar e transformar a terra se não for marcado por algo dos céus. Mas Deus sempre vai arrancar alguém da terra para marcar com algo que é dos céus. Deus arranca o profeta Isaías em visão para tocar sua boca. É por isso que você vê vários exemplos dentro da Bíblia de Deus arrancando de dentro de um ambiente para poder marcar. E a marca que Deus marca fica para toda a vida. E eu vou falar isso daqui de novo, que eu gostei dos olhinhos arregalados aqui na frente. Vou falar olhando lá para trás. A marca que Deus coloca não sai. A marca que Deus marca, marca por toda uma história, por toda uma vida. Mas o que muitos não entendem é que a marca não é da terra. Não foi tenaz da terra. Não foi brasa da terra. Não foi visão da terra. Não foi propósito da terra. Não foi palavra da terra. Deus te arrancou de um ambiente e te levou para um local onde Ele te marcou com uma marca dos céus. Eu vou fazer uma comparação, e eu não estou chamando aqui ninguém de bicho, mas a mesma forma que um fazendeiro marca um gado, a mesma forma que um fazendeiro marca um cordeiro, é a mesma forma cujo Deus marca os seus escolhidos. Faz-se necessário entregar uma mensagem aqui neste momento. Se é Bíblia, está na Bíblia, vai reclamar com quem escreveu. Nós que somos assembleanos, seguimos uma linha teológica. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, sim ou não? Comumente muitos associam isso à salvação. Eu digo de altar que não. Deus quer salvar todos que estão na terra. Então só não vai para o céu quem não quer. Pastor, isso é heresia. Não, não é heresia. Deus já perdoou toda a terra na cruz do Calvário. Mas nem toda a terra quer aceitar o perdão que Deus liberou na cruz do Calvário. Eles querem os seus próprios caminhos. Então Deus quer salvar toda a terra. Então eu entrego isto aqui de altar com a consciência limpa. Deus não escolhe para salvar. Mas Deus escolhe para usar. Deus aponta o dedo e fala: eu quero esse, eu quero aquele ali. Deus peneira quem vai usar, porque muitos são chamados à salvação, mas poucos são escolhidos para serem usados no meio daqueles que são salvos. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai dirigir, nem todo mundo vai pastorear. Mas se estamos numa obra, precisamos entender que todos são ferramentas dentro da obra. O importante não é se a ferramenta é usada. O importante é no final do dia o tijolinho da obra está subindo, a obra está crescendo e Deus vai sendo glorificado. O importante não é eu ser usado. Se eu não venho pregar, Deus levanta outra aqui no meu lugar. O importante é que a obra não para, porque a obra não está sob pedras humanas. Eu vou falar rasgado, quem na minha direita vai entender. Quer ver? Um dia Jesus olhou para alguém e disse assim: quem dizem que eu sou? Aí alguém disse assim: dizem que tu é Elias, dizem que tu é Jeremias, dizem que tu é como dos profetas. Tá bom, quem está lá fora diz isso, e vocês? Aí Pedrão, cheio de autoridade, bota o pé na frente e diz: tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus aponta o dedo para ele e diz: falaste, já entendeu, Simão Barjonas, tu falaste bem, porque quem te revelou isso não foi carne nem espírito, mas meu Pai que está sentado. Não foi carne, perdão, mas foi meu Pai que está sentado na glória. Em outras palavras, Pedro, tu tem conexão, rapaz, tu é bom, tu está conversando com Deus, mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pastor, quer dizer que Jesus está colocando sobre Pedro? Não, o que Jesus está dizendo: Pedro, tu é grandão, mas não é sobre essa, é sobre esta, porque se tiver em Pedro a igreja cai, mas a igreja não está em Jonathan Carlos, não está em Pedro, não está em Tiago, não está em João, a igreja está em Jesus, grandão da Galileia. O que segura a igreja não é nome,
O que segura igreja não é mídia. O que segura igreja não é pregador, não é pastor, não é cantor. O que segura igreja é o Cordeiro vivo que ressuscitou no terceiro dia e sentou à direita do Pai. Tu quer uma notícia santa? Tu que está aqui dentro dando glória? Eu quero, pastor. A notícia é que depois que ele estruturou esta casa de oração sobre a pedra que é ele terminou selando a palavra dizendo: e as portas do inferno não hão de prevalecer contra esta igreja que eu estou fundando. Eu vou falar algo aqui que talvez alguém já tenha me ouvido falar. Está vendo a porta lá da rua e a porta na minha direita? Não está atacando quem está aqui dentro. Porta não é instrumento de ataque, dizia eu uma vez. Porta é instrumento de defesa. Então quando ele diz a porta do inferno não há de prevalecer, ele não está dizendo que o inferno vem atacar vocês. Ele está dizendo que o inferno está vendo a força que tem nesta igreja aqui. Ele está tentando trancar as portas para se defender. Mas Jesus termina dizendo: quando vocês avançarem, botarem um pé na porta, as portas tentarão resistir, mas as portas do inferno não vão prevalecer. Passa por cima, atropela o diabo, faz a obra de Deus, e o nome é glorificado em nome de Jesus. Quem entendeu isto, diga glória a Deus. Existe uma ferramenta manejada por um anjo dentro da glória. A ferramenta carrega uma brasa viva que marca a língua do profeta. Permita-me aplicar um pensamento e a gente segue aonde Cristo está gritando no meu coração. Agora, pastor, qual é o pensamento? O pensamento que eu vos entrego é que a marca que ele coloca, sendo da glória, nunca mais sai. Posso dizer algo a vós que parece ser heresia, mas não é. Eu sei que nós estamos dando glória aqui dentro. E talvez você tenha dito: Deus me chamou quando eu estava criança, Deus me chamou quando eu estava em casa, Deus me levantou quando eu estava no mundão. Não. Eu digo a vocês o que está escrito em Jeremias para contextualizar o que eu vou dizer agora. Antes que eu te formasse na madre da tua mãe ou no ventre da tua mãe, te conheci, te santifiquei e as nações eu te dei. Se dá é porque é dele. Se santifica é porque toca alguém no ventre, como toca Isaías nos céus com a brasa. E olha o que ele termina dizendo: antes que eu te formasse, ó filhinha, quem te formou não foi teu pai, quem te formou não foi sua mãe, fui eu que estou sentado no trono de glória. Eu vou perguntar algo aqui, alguém vai entender, porque já entenderam na direita. Alguém aqui tem saudade do céu? Levanta as mãos. Quem tem saudade do céu? Tu não tem não? Eu tenho muita. Vou levantar até meu pé. Quem é que não quer ir para a glória? Uma vez eu perguntei a alguém: tu tem saudade? E ele respondeu: tenho. Eu respondi a ele: como é que tu tem tanto desejo de ir para um lugar se tu nunca esteve lá? Como é que tu tem tanta saudade de um lugar se você nunca pisou lá? Quando nós lemos esse texto, compreendemos que só pode ter saudade de um lugar quem já esteve nesse lugar. Aí tu vê Deus falando para o profeta Jeremias: antes que eu te formasse. Então Jeremias aparece na barriga, mas não é um plano da barriga. Jeremias aparece no ventre, mas não é um plano do ventre. Jeremias aparece na terra, mas não é um plano da terra. Antes de entrar na terra, ele já estava no coração de Deus na glória. Era como se Deus dissesse assim: vai ser alto, vai ser baixo, vai ser magro, vai ser gordo, vai ser preto, vai ser branco, vai falar grosso, vai falar fino, vai ser desse jeito, vai se vestir assim, vai se vestir desse jeito. Eu só preciso de uma barriga para lançar na terra, só um ventre para lançar na terra. Então o que Deus faz na terra não começa na terra. O que Deus faz na terra começa na glória. Você quer ver um ponto de que o Deus faz na terra começa na glória, não é da terra? E é por isso que quem é marcado pelos céus não pode retroceder e faz o que os céus mandam. Primeiro ponto: tu tanto não tem mais escolha porque Deus te escolheu para isto. E eu estou falando de ser usado, não ser salvo. Que eu me lembro de quando Jesus entrou dentro de um barquinho desse jeito, deitou na proa para dormir, a tempestade comeu solta, ele se levanta e diz assim: aquieta-te. Essa foi a primeira. Na segunda, ele não entra no barco, ele vem andando sobre as águas. Eu posso te dar uma notícia e a gente segue para onde o Espírito está me gritando. Na primeira vez, olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, Jesus só entra, Jesus não chamou ninguém. Está escrito na Bíblia: e entrando Jesus no barco, o seguiram. A pergunta que eu te faço é: quem mandou seguir? Quem mandou entrar? Quem mandou levantar as mãos? Quem mandou aceitar Jesus como Salvador? Quem mandou orar dizendo: faz a sua vontade? Quem mandou dizer: eis-me aqui, envia-me a mim?
Quem mandou você falar que estava disponível? Agora tem a segunda tempestade, que Jesus aponta para os discípulos e os compele. Em outras palavras, o que a palavra está dizendo é: na primeira Jesus não chamou ninguém, veio quem quis, entrou quem quis, se disponibilizou quem quis. Na segunda ele abre a boca e diz: entra que eu estou mandando. Imagina se alguém dissesse assim: quero ir não, hoje eu não estou com vontade. Sabe o que ele diria? Escolhesse da primeira vez antes de entrar. Agora que entrou, quem manda no barco sou eu, quem manda na tua vida sou eu, quem é o capitão sou eu. Vai entrar onde eu mandar entrar, vai falar o que eu mandar falar, vai cantar o que eu mandar cantar. É por isso que existe um parênteses aberto dentro de Ezequiel 37. Você lembra que está escrito: e me fez andar? Quem faz andar é a mão do Senhor. Eu contextualizava isso outro dia, repita aqui. Imagina o profeta entrando dentro do vale, cruzando o braço e dizendo assim: aceitei Jesus para estar em vale não, também não quero mais andar, mas a mão faz andar, só faz andar quem está parado. Deus poderia botar qualquer um no lugar, mas olhou para o profeta e disse assim: quer andar hoje não? Quer pregar hoje não? Quer cantar hoje não? Quer fazer a minha obra hoje não? O problema é teu, não é profeta que manda em Deus, é Deus quem manda em profeta. Entenderá que na retaguarda Deus pega Ezequiel e faz assim, ó: anda, 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 e me fez andar, e me fez andar, e me fez andar. Uma pergunta retórica: quem deu glória a Deus? Está aqui porque quer ou está aqui porque Deus te arrastou? Está aqui porque quer ou está aqui porque o Espírito Santo te puxou pelos cabelos? Ah, por você tu não tinha nem força de tomar banho, botar roupa, pegar Uber e vir para cá. Foi Jesus que te deu banho através da tua mão. Foi o Espírito Santo que te vestiu através da tua mão. Foi Deus que te trouxe através da tua mão. Tu está pensando que tu veio porque quis? Não. Tu nem sabe como é que entrou na igreja, nem sabe como é que está aqui dando glória. É porque quando tu falou: hoje eu estou sem força, a mão do Senhor entrou lá dentro daquele vale e diz: problema é teu, vai andar. E me fez andar, e me fez andar, e me fez andar. Com carinho, se quiser dar glória a Deus. Tu tá tão marcada que nem para desistir tu presta. Vai caminhar quando ele mandar caminhar. Ah, eu vou falar rasgado. Gostei do sorriso da moça ali na minha direita. Há quanto tempo tem gente dizendo aqui que vai parar, que vai travar, que vai desistir? Estamos no começo de 2026, não é? Lembra de 2021, 22, 23, e lá vai fumaça, que tu diz assim: esse ano eu não aguento, esse ano eu travo. Passou janeiro falando isso, fevereiro, março, chegou dezembro, virou outro janeiro. Já estamos entrando em outro janeiro, fevereiro de 2026. E olha, tu aqui dando glória para Deus. Tu não está dando glória porque quer, tu está dando glória porque o céu te marcou de tal maneira que quando tu quer parar, ele diz: eu investi muito para você parar. Anda, 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 caminha, caminha que eu renovo a tua força. Eu posso falar algo teológico rasgado a quem me olha aqui. Eu sei que você já leu e já ouviu alguém falar esse versículo, principalmente em sepultamentos cristãos: preciosa é a morte do justo aos olhos do Pai. Sim ou não? Se eu te falar que preciosa ali não é porque Deus gosta, mas a palavra usada no original é custoso. Custoso é a Deus ver o justo morrer na terra, porque ele escolhe, levanta, trata, limpa, enche, usa. Aí a pessoa prega, canta, profetiza, levanta outros, de repente, imagina Deus olhando e dizendo: vou ter que levantar outro de novo, vou ter que encher outro de novo, vou ter que limpar outro de novo, vou ter que levar outro de novo. Custoso é a Deus, ele não abre mão da sua obra. E eu nem vou entrar em Jeremias 18, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Mas a verdade é que a obra tem uma preparativa. Existe um profeta, vem comigo para dentro da Bíblia, dentro dos céus, que recebe o toque. O toque só é concedido porque tem uma ferramenta sendo usada dentro da glória. Se não tiver ferramenta, não tem brasa. Se não tiver brasa, não tem marca. Se não tiver marca, não tem profeta pregando na terra. Então uns Deus vai usar para o mundo, outros Deus vai usar para levantar gente para ser usada para o mundo. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Nem todos irão pregar a terra. Alguns serão usados para salvos mesmo, para escolhidos mesmo. Pastor, quero ganhar a África, quero ganhar a Europa. Não, de repente Deus está te usando para ganhar gente dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo é crente, é. Mas quem sabe é como uma dracma perdida, que está na casa mas está perdida. Então para que está na casa? E você é como aquela mulher
que acende a candeia, limpa a casa e procura as dracmas perdidas. Tem gente que só está adorando a Deus porque tu ainda não desistiu desta pessoa. Tu está orando, tu está clamando, está carregando a guerra dela nas tuas costas. Então posso dar uma notícia a você que tem lágrima nos olhos enquanto eu prego isso aqui. Tu não é a única marcada na terra. Todos que estão aqui estão marcados pelo Espírito Santo de Deus a serem usados. Mas vocês não foram os primeiros a serem marcados. Ah, pastor, já sei. O primeiro foi a minha mãe. Não, volta mais. Não, o primeiro então foi meu avô. Volta mais. O primeiro foi meus antepassados. Volta mais. Tá bom, já sei. O primeiro foi Adão e Eva. Volta mais. Pastor, tem gente marcada antes, já entenderam? Antes de Adão e Eva tem. Porque quando Adão cai na terra, cai dentro do jardim, Deus olha para o jardim e diz: rapaz, eu poderia só jogar na lata de lixo, mas eu vou marcar alguém para salvar ele que está na terra. Antes de Deus fundar a terra, já existia um cordeiro preparado para pisar nela. Entender ali na minha direita, o primeiro marcado para um propósito foi o próprio Filho de Deus, foi a palavra de Deus. Gostei do sorriso dela, porque antes dele pisar na terra para catar a cruz, já estava marcado para ir para a cruz. Antes dele pisar na terra para morrer por nós, já estava marcado para morrer por nós. Olha que plano de eterno, glorioso e lindo. Ele é prometido no jardim do Éden, mas não é plano de emergência. Deus não é pego como alguém que está despreparado. Deus pisa no jardim como alguém que diz: eu não vim fazer plano B, eu vim apresentar o plano que já está pronto desde a eternidade. Eu já tenho alguém marcado para ir para a terra. Aí no Novo Testamento, o grandão da Galileia vem para a terra, começa a andar entre os homens. Alguém vai pegar na galeria, quer ver? Enquanto ele anda entre os homens, pastores, alguém olha para ele e diz assim: tem pena de ti mesmo, rapaz, vai para a cruz não. Aí ele já manda logo na veia dizendo: para trás de mim, Satanás. Eu vim para a terra para abrir olho de cego, sim, vim para levantar quem está caído, sim, mas a eternidade está gritando dentro de mim: eu quero é ir para a cruz do Calvário. Eu vou catar a cruz, você querendo ou não, capeta. Você quer ver como é que Jesus está tão marcado para ir para a cruz que não desiste da cruz? Enquanto Jesus está assim lá na cruz, olha para o pastor Jonathan, assim ó. Tem alguém no pé da cruz. Quem está no pé da cruz está dizendo assim: se é filho de Deus, desce. Só que como Jesus sabe que lugar de filho é cruz, é por isso que ele manda todo mundo catar uma cruz e seguir ele. Porque se tu é filho, teu lugar é na cruz, crucificado com ele. Eu já vi alguém cantando: no meu lugar no pé da cruz nada. Teu lugar é lá em cima, com prego na mão, coroa de espinho na cabeça, igual ele. Para tu não viver mais e ele viver em tu, tu tem que morrer. Eu disse que a glória mata. Tô chegando lá. Vai fechar o quebra-cabeça. Tá ele na cruz estirado. Alguém aponta para ele e diz: se é filho de Deus, desce. Jesus poderia descer. Jesus poderia olhar para vocês e dizer: quer saber? Quero mais esse povo não. Eu tenho poder para criar outro povo. Para que eu vou ficar morrendo pela ADCEP? Mas ele fica, porque o plano não é dele. O plano é eterno, de alguém que está na eternidade. Você quer ver como é que Jesus tem poder de decisão para não fazer, mas decide fazer? Certo dia, estou chegando ali, ele olha para os discípulos, pastores, e diz assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Aí lá na frente ele está orando, eu acho que eu já falei isso aqui. E ele começa a orar dizendo assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, porque eu tenho uma. Seja feita a tua vontade, porque tu tem outra. Mas a minha vontade é fazer o que tu programou desde a eternidade para eu ser usado na terra. Então Jesus decide cumprir o que Deus chamou ele a fazer na terra. Cheguei aonde Jesus mandou. Enquanto alguém vai entender lá na retaguarda, quer ver? Enquanto Jesus está tendo os braços esticados, vou falar calminho, pastores, para ninguém pensar na internet ou aqui que foi porque eu gritei. Alguém pega a marreta e começa a fazer assim, ó. Toma, prego nas mãos, prego nos pés. Eu voltei na marreta, eles não perceberam, eu vou falar de novo. Prego nas mãos, prego nos pés, prego nas mãos. Porque marreta prega pregos. Eu vou falar de novo que alguém está começando a entender. Marreta não prega doce, marreta não prega algodão doce, marreta prega prego, marreta prega cruz.
Marreta prega madeiro. E é isso daqui que nos leva para a cruz para ser crucificado com ele. Eu nunca vi ninguém ser martelado com algo tão doce. Eu nunca vi ninguém ser martelado com alguma coisa que é muito açucarada. Eu já vi alguém ir para a cruz com a marreta que desce no prego. Então essas pregação que fica muito docinho de coco, isso não coloca na cruz não. O que coloca na cruz é marreta. O que coloca na cruz é dizer que eu não presto. É dizer que quem presta é o Cordeiro. É quem veio da glória para morrer por mim. Não, eu não gosto, irmão, dessa pregação muito docinho de coco, sendo muito respeitoso. Jesus está recebendo um prego nas mãos, prego nos pés, é esticado. Jesus, olha lá o que tu vai fazer. Existem marca aqui, tem marca ali, tem marca aqui. Alguém, depois que ele entrega o próprio Espírito, marca ele na direita com um arpão. Retiram Jesus da cruz. Ih, Jesus, vou falar calminho que tem que ser palavra. Colocam ele no túmulo. Ao terceiro dia alguém vai até o túmulo. A pedra está removida. Vou até afastar o microfone. Enquanto a pedra está removida, há um desespero. Aonde está meu mestre? Levaram meu mestre. Uma voz toma conta do ambiente dizendo: por que está procurando entre os mortos aquele que já está vivo há muito tempo? De repente um varão se apresenta assim no ambiente. Aí vem a mulher correndo para tocá-la. Ele diz assim: pastor Eliseu, não me toca porque ainda não fui para o meu pai. Mas volta para os meus irmãos e diz que eu estou de pé vivo, estou indo encontrar eles. Reunião formada, Jesus aparece entre eles e diz assim: vai pregar, vai fazer a obra, mas antes de irem, Jesus, me ajuda, ficai em Jerusalém. Eles, eu vou falar de novo. Não, mas eu quero pregar, eu quero fazer. Mas tem que ser marcado pela glória. Só pode espalhar céu na terra quem é marcado pelos céus. Então eu vou separar vocês do ambiente da terra. Eu vou reunir vocês e eu vou marcar vocês com algo dos céus. Aí ele começa: fique em Jerusalém para receber a marca. 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 Aí Tomé não está na reunião. E Jesus, olha lá o que tu vai fazer. Tomé aparece depois dizendo: só creio se eu ver, se eu tocar, se eu pegar. Eu vou falar como é que a marca fica da eternidade para a eternidade. Jesus aparece na outra reunião e diz assim: Pai seja convosco. Tomé, vem aqui no cantinho dessa reunião. Para que tu está fazendo isto? Toca na marca. Toca na marca, toca na marca. Eu estou marcado, Tomé. Se aqui não foi zero à esquerda, não foi fogo de palha. Tomé, o meu corpo está glorificado e a marca ainda está aqui. Só os jovens entenderam, eu vou falando lá para o meio. Eu vou testificar com Bíblia. Lembra quando Jesus é assunto aos céus? Lembra quando ele senta à direita do Pai? Lembra quando João está tendo uma visão dizendo: eis que eu vi uma porta aberta nos céus e uma voz que diz: sobe para cá e entra. E quando eu subi e entrei, eu vi, ninguém me mostrou, eu vi informações dentro da glória. Qual informação, João? Eu vi um cordeiro como tendo sido morto. Eu vou falar rasgar, isso aqui é teologia. Como assim tendo sido morto? Você já viu o boi inteiro vivo na churrasqueira? Antes tem que fazer o quê? Tem que deixar marca de corte. Só que João está vendo algo sobrenatural. Ele está vendo o cordeiro com marcas de morte. O cordeiro está na glória, mas não perdeu a marca. O cordeiro está na glória, mas não perdeu a marca. O cordeiro está na glória, mas não perdeu a marca. Como tendo sido morto. O cordeiro está na glória, mas a marca ainda está lá. Só que isto que é engraçado: como tendo sido morto, mas está ali vivo, está ali sentado, está ali reinando. Isso aqui me pegou demais dentro da Bíblia. Porque quando o céu marca, ele mata, mas quem olha vê um morto, mas continua um morto sendo vivo. Eu sei que é meio confuso, mas eu vou falar de novo. Quem é marcado pelo céu é um morto vivo. Eu vou rasgar o leque para quem está me olhando de olho arregalado. Então, vivo é quem está lá fora, dizia eu em Juiz de Fora outro dia. Vivo agora quem está lá fora. Aqui dentro só tem defunto, presunto e morto. Morto, morto, morta, morto, 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 morta. Está todo mundo morto na direita, ali na rua, ali no estacionamento.
morto. Olha quanto presunto aqui. Parece até um cemitério, mas pastor, cemitério por quê? Porque lá fora tem um monte de vivo que está morto. Sabe por que eles estão vivos? Tem gente vivo na maconha, vivo na cocaína, vivo na cerveja, não consegue largar aquelas coisas, estão vivinhos, vivos para as coisas da terra. Enquanto vivos estão mortos, mas aqui dentro só tem morto que agora está vivo. Jesus olhou para vocês e disse: vocês precisam morrer na glória de Deus, para a vida poder viver em vocês. Aí vem Jesus dizendo: já estou crucificado com Cristo, perdão. Veio Paulo dizendo: vivo não mais eu, se não vivo estou morto, Cristo vive em mim. Agora eu tenho a marca do que Ele tem. Eu tenho a marca nas mãos, tenho a marca nos pés, tenho a marca na testa, tenho a marca do lado. Aí vem Jesus apontando o dedão: eu vou falar e vou largar o microfone. Ficar em Jerusalém, porque vocês precisam receber a marca. Sem a marca ninguém salva, sem a marca ninguém prega, sem a marca não há frutos, sem a marca a obra não vai, sem a marca o negócio não anda, sem a marca não prospera, sem a marca Jesus não opera. Quer que Jesus opera, salva, cura, liberta, transforma e muda a história da tua casa, família, cidade, nação? Eu quero. Então tu precisa da marca. Como eu recebo a marca? Vou só ler Bíblia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e invadiu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, marcando todo mundo, como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Foram tão marcados que começaram a se comportar como quem tem a marca. Vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Vão me bater na internet, mas não estou nem aí. Sabe que alguém de fora está olhando para eles e dizendo: afasta de ti o teu vinho, rapaz. Vocês estão bebendo demais logo esta hora da manhã. Está cheio de monstro. Eles não conheciam o que era o Espírito Santo. Você já viu alguém bêbado como é que se comporta? Tem dois sinais de bêbado. Primeiro sinal de bêbado: não sabe o que está falando. Ele fica assim: o, ta, to. E segundo, bêbado é mais ou menos assim para cá, bêbado é mais ou menos assim para lá, bêbado é mais ou menos assim para cá. Imagine alguém que nunca viu o Espírito Santo, de repente vê um povo logo de manhã assim. Alguém olha e diz: só pode ser cachaça. Pedrão toma a dianteira e diz: isso aqui não é maconha, não é cerveja, não é cocaína, é a terra que precisa disso aí. Isso aqui é marca, isso aqui é Joel, e toda a carne receberá o Espírito. Eu não te pedi isso até agora, mas vou te pedir. Você pode pegar na mão de alguém que está na sua direita ou na sua esquerda. Estou terminando de pregar agora. Segure a mão de alguém que está ao seu lado. Eu não te pedi isso até agora. Não largue da mão desse crente. Existe algo para acontecer nos próximos instantes, e eu preciso ser sucinto a liberar aquilo que o Espírito me ordena. Quem tem a marca é marcada com algo. É marcado com o que, pastor? O matenaz que estás numa brasa. Você já reparou que tu nem fala o que tu quer? Não largue das mãos. É por isso que eu não troco e nem seguro o meu glória. Senti vontade da glória, porque algo já tocou a minha língua. Glória não é mais meu, é algo do céu que tocou minha boca. Pastor, o que tocou? Algo que estava no fogo e te tocou com fogo. Aí eu termino a pregação dizendo: muitos pensam que o Espírito Santo é fogo. Dedão teológico. Fogo é azeite, fogo, perdão, é glória. Espírito Santo é azeite. É por isso que tu vê, não largue das mãos, termina agora, que candelabro recebe azeite para sustentar fogo. Azeite, que é o Espírito Santo, sustenta fogo, que é glória. Então não tem glória sem Espírito Santo, não tem poder sem Espírito Santo, não tem unção sem Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz esse manto de remanto de mistério. É Ele quem enche, é Ele quem usa, é Ele quem levanta, é Ele quem leva, é Ele quem faz. Então é Ele, Atenais, que marca com brasa. Olha que coisa linda, perdão. É Ele a brasa que marca com fogo. Quem é Atenais, pastor? Você pode balançar a mão de quem está do seu lado e dizer: você é Atenais. Diga: você é Atenais, que carrega a brasa, que veio do fogo, que é a glória,
Diga, tu carrega algo para incendiar e tocar a vida de outros. É por isso que é tão difícil viver na terra. Tem gente que não vai gostar da unção que tu carrega. Problema de quem não gosta. Eu estou subindo lotado e cheio. Quem vai subir comigo para a glória nesta unção e neste poder? Levanta a mão de quem está do seu lado. Uma glória acaba de tomar conta desse ambiente. Quem foi marcado para um propósito desde a eternidade, eu te libero 10 segundos para tu abrir a tua boca e dar glória. Eu vou contar daqui do altar para te ajudar. 10, 9, olha os marcados da eternidade ali. Tu não vai parar. 8, está proibido de desistir. 7, está proibido de voltar atrás. 6, eu quero que tu receba isso. Você pode levantar a mão de quem está do seu lado. Termina agora. Muitos têm dito por aí, e é com todo o respeito que eu digo isso, eu respeito todas as teologias, mas ando dizendo que fogo não é a glória de Deus nem Espírito Santo. Ando dizendo que fogo é só inferno. Eu entendo porque eles dizem isso. Dizem porque o fogo do inferno destrói, queima, mata. Mas o fogo de Deus também destrói, queima e mata. A glória de Deus também mata. Mata para trazer vida. É por isso que João diz: veio um após mim, levantou as mãos, que vos batizará com o Espírito não com com fogo. É por isso que só pode viver quem é do fogo no fogo. E quem pensa que fogo destrói crente está muito enganado. Fogo do Espírito conserva crente. Vou nem falar da sarça ardente que está pegando fogo, mas não se consome, senão a gente fica aqui até amanhã. Mas a verdade é que tem uma capa de fogo por volta de crente aqui dentro, que está marcando gente para ministério, para propósito aqui agora. Levanta a mão de quem está do seu lado aí. Espírito Santo não desce mais. Já desceu em Atos 12 pelas marcas de Cristo. Quer dizer que já está dentro da igreja. Se está aqui dentro só sai vazio quem quer. Mas quem quer receber poder, glória e unção, a hora é agora. Abre a boca e comece a adorar a Ele aqui dentro. Que Ele enche, 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 enche. Olha Deus renovando o vaso. Receba renovo de Deus, renovo de Deus, renovo de Deus, renovo de Deus. Quem quer queimar no Espírito de Deus, a hora é agora. Para ser provado que isto aqui não é coisa de homens, eu vou pedir, meus amigos já conhecem, não é? Segura tudo, meus amigos, para ninguém dizer que é por causa de instrumento do pregador. Se é por causa deles, acaba. Se é fogo de Deus marcando gente aqui, olha o sinal de glória que Deus dá aqui dentro agora. Eu só prego quando Ele me autorizar. Mas a glória de Deus tomou esta casa. Um terremoto de glória começou a acontecer. Uma coluna de fogo desceu no meio da igreja. Tem relampeio de unção para todo lado. Só sai vazio quem quer. Mas quem quer encher a lamparina de azeite, é ela que sustenta a glória. Vai tenaz, vai tenaz, vai tenaz. Pega na brasa, toca na brasa, carrega a brasa, cheio da brasa. Quem tem brasa, quem tem fogo, quem tem glória, recebe.
Receba renovo de Deus agora. Renovo, 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 renovo. Renovo de Deus, renovo de Deus, renovo de Deus. Renovo de Deus, renovo de Deus. De graça eu recebi, de graça eu vos dou. Sejam cheios do poder de Deus. Sejam cheios da glória de Deus. Sejam batizados no Espírito de Deus. Eu quero combinar uma coisa com vocês. Vamos cancelar o português no próximo minuto. Quem tem língua celestial começa a orar e a cantar nela agora. Quem não tem, só dá glória que Ele te batiza agora. Quem tem língua, canta em língua espiritual agora. Enche esta casa em oração das línguas do céu. Tem um rio de água viva passando no meio da igreja. Mergulha nesta glória agora, diz o Senhor. Tem cova fechando aqui. A glória ainda fecha a sepultura. A glória ainda quebra a corrente de maldição. A unção ainda arrebenta plano do capeta. Olha a glória de Deus aí. Olha a glória de Deus tomando conta da casa. Os quatro cantos estão tomados com esta fumaça de glória, poder e unção. Se esconde dentro deste mover agora. Eu termino esta pregação agora. Meu Deus, me ajuda. Eu termino agora. Tinha coisa para falar ali, mas não vai dar tempo. Porque Deus quer tão mais da casa de glória, então não vou falar. Deixa para outro dia. Não vai falar o que, pastor? Outro dia eu digo que o maior problema de uma geração é perder o fogo dentro do templo. Porque antes que a lâmpada se apagasse, Deus falou com Samuel que o problema de Deus não é com o pecado de Ofni e Finéias, já estão perdidos mesmo. O problema é a lâmpada se apagando dentro do templo. Pastor, tem gente em pecado, deixa, Deus vai pegar eles. E tu que tem que ficar acendendo lâmpada, está deixando ela apagada ou está acendendo ela? Negócio com Deus é com quem tem compromisso dentro do templo. Mete azeite nesta lamparina e acende fogo dentro deste manto. Pastor, acender fogo por quê? Estou fechando a Bíblia. Porque eu nunca vi serpente ficar bem em madeira que está pegando fogo, já viu? E entenderam, são de EBD. Ou tu não lembra de Paulo catando graveto, chegando perto de fogueira? Se não tem fogo, se não tem brasa, a víbora fica escondidinha lá no meio, jogando veneno entre os gravetos. Chega perto do fogo pra tu ver. Eu nunca vi capeta, demônio. Eu nunca vi gente que se comporta como quem é, mas não é. Sustentar calor de fogo é sentir fogo que começa a estremecer no meio da fogueira e dos gravetos. Eu convido esta igreja a fazer algo aqui agora. Vai haver sacrifício aqui dentro, mas sacrifício vai ser de víbora, de serpente. Nós vamos balançar ela no fogo agora. Vai ter morte, vai ter morte. Vai morrer boca de fofoqueiro, vai morrer olho de invejoso, vai morrer fofoca de caluniador. O que vai ficar presente é fogo, 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 fogo. Vai cair capeta, vai cair rei, cavaleiro, vai cair carroça, vai cair cavalo, vai cair muralha. Vai sobrar o que, pastor? Fogo, 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 fogo. Quem tem fogo, fica de pé comigo em nome de Jesus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Varão de mistério. É hoje, Jesus. Deus te chamou para um propósito na terra. Ah, crente, eu vou resumir o que eu preguei em 40 minutos. Tu tá marcado.
É algo que veio da eternidade e está indo para a eternidade. Eu vou repetir que talvez alguém não tenha pegado o peso do que eu falei. Jesus vem marcado para um propósito da eternidade. Quando João está vendo ele no céu, ele continua com a marca. Um cordeiro como tendo sido morto, a marca está lá. Tu lembra quando ele ressuscitou e disse para Tomé, toca aqui? O corpo já está ressuscitado, já está glorificado. Tá não, pastor? Tá. Eles são de um lugar, aparece no outro, aparece com a porta trancada. Ele sobe aos céus, já está glorificado. Não, pastor, mas ele disse para a mulher não tocar. Não é porque ele não estava glorificado, ela ia fazer ele pecado. Não. É porque ele tinha que voltar para a glória e tinha muita coisa para fazer na terra. Não, você não entendeu, a mulher não podia mais sujar, pelo amor de Deus. Ele é o cordeiro que já pagou todo o salário do pecado. Então ele está carregando a marca ressuscitado. Ele vem com a marca da eternidade e volta para a eternidade com a marca. Eu vou falar de novo, tem gente entendendo aqui na direita, falar para a esquerda. É por isso que de eternidade e em eternidade ele é. Porque eternidade não tem começo nem fim. Deus não te olhou no meio da multidão e falou, vou tentar acertar o da direita mudou de lugar, pegou na tua cabeça, negativo. Da eternidade ele já sabia que tu ia estar sentado aqui dentro recebendo esta palavra. Tu veio com o propósito da eternidade. Tu está voltando para a glória junto dessa marca e desse propósito. Eu vou falar de novo que 3 entenderam aqui no meio da igreja. Tu vem com esta marca e volta para a glória com esta marca. Não, então com carinho. Deus não escolhe para salvar, mas escolhe para usar. E escolheu cada um que está aqui dentro para carregar poder, glória, unção, fogo, Espírito Santo, a marca. Por isso eu quero fazer um convite aqui agora. Qual o convite, pastor Jonathan Carlos? Convite a quem entende que tem esta marca. Quero convidar 2 tipos de pessoas. Sei que há muita gente, então quero focar no que o Espírito me direciona. Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como tu pode sair daqui hoje. Sair como o pastor Jonathan Carlos, com a marca acesa na sua vida. Entendendo que tu não nasceu ao acaso. Tu não foi um copo de cerveja no carnaval. Tu não foi um preservativo que furou. Você foi uma promessa do céu. Antes que eu te formasse, te conheci. Foi só o meio pelo qual tu veio. Mas tu não é uma coisa ao acaso. Tu é alguém que carrega algo dos céus. Então chegou a hora de sair das tuas férias. Pastor, tu afastado, tá nada, tá de férias. Chegou a hora de voltar para o combate, de voltar para a luta, de voltar para a frente de batalha. Já entendeu o que eu estou falando, não é? Pastor, tu está falando com quem não é crente, né? Não. Tu não lembra que no meio da mensagem eu disse que tem dracma perdido dentro de casa? Quanto tempo tu não ora, tu não sente, tu não busca mais? Chegou a hora agora. Eu quero conhecer se há vida a Cristo aqui nesse momento. Pastor, eu quero, faço o quê? É só sair do seu lugar que eu quero orar por todos que estão aqui dentro para receber poder. Mas antes eu preciso conhecer quem quer voltar a Cristo agora. Se houver alguém a retornar a Cristo ou reatar a sua aliança com Jesus, a hora é agora. Cadê a primeira vida a Cristo entre nós? Pastor, eu quero, mas estou com vergonha. Tem muita gente me olhando. É mesmo? E Jesus que foi para frente da cidade inteira para carregar a cruz por você, não teve vergonha de tu? Vai ficar com vergonha de Jesus agora, na hora que Ele quer reavivar a chama que há em ti? Ah, pastor, vou ficar não. Então se você não vai ficar, sai correndo do seu lugar, vem correndo aqui para o altar agora que eu quero orar pela sua vida. Pastor Eliseu, olha a vida se aproximando aqui na minha esquerda, pastor Eliseu. Aonde está a segunda vida a Cristo entre nós? Se for vir, venha correndo, a da direita ali, mais uma vida chegando entre nós agora. Venha correndo, filha de Deus. A terceira vida a Cristo, onde está nesse momento? Será que há uma terceira vida a Cristo entre nós agora? Pastor, ora daí que eu recebo aqui no meio. Está na Bíblia, quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante dos anjos do meu Pai. Tem que vir aqui na frente de todo mundo falar que quer. Há uma terceira vida a retornar à aliança de Cristo e reconhecer as marcas. A hora é agora, sai correndo do seu lugar e vem correndo para o altar. Mas como a hora não me espera, eu preciso ser muito rápido e sucinto. Eu falei no meio da pregação que Espírito Santo não desce, mas já desceu, foi ou não foi? Se já desceu, está entre nós. Olha a terceira vida chegando aqui na minha direita, pastores. Filha de Deus,
A quarta vida está chegando aqui na minha esquerda. Filho de Deus, a quinta também está vindo aqui na minha esquerda. A sexta vida eu lhe espero agora. Se o Espírito Santo não vai descer, já está na igreja. Então eu peço para tu fazer algo nesse momento. Segura a mão de quem está do teu lado aí. É a última vez que eu vou te pedir isto. Pastor, não gosto de pegar na mão. Reclama com Paulo, que falou para Timóteo despertar o dom que estava nele depois que recebeu imposição de mãos. Tu toca algo, é transferido. Segura a mão de quem estava do seu lado. Olha aqui nos meus olhões. Só sai vazio daqui hoje quem quer. Sai por quê, pastor? Porque se o Espírito já desceu, a brasa já está entre nós. Já tem uma tenaz que somos nós. O Espírito já está entre nós. É o que, profeta? Diz para mim, mas 2 vidas ali na minha direita. Traga eles, homem de Deus. Porque é para isso que estamos aqui. Traga eles. Olha que coisa linda, glória a Deus. E isto, venha com eles para o altar. Se houver mais vidas, pode vir, porque a hora é agora. Mas a igreja de mão segura, segura a mão de quem está do seu lado. Eu quero orar por você e com você. Orar como pastor. Olha nos meus olhões. A oração não é me dar ouro, prata, chave, casa, dinheiro. A oração é me marca como tu marcou em Atos 2. Me marca como tu marcou no Pentecostes. Se a brasa já está entre nós e tu tem propósito da glória, comece a orar para Deus transportar poder de um para o outro agora. Eu vou começar orando por quem está aqui na frente. E na nave da igreja, quem quer ser transportado e batizado, é só começar da glória, 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 glória. Pastor, por que da glória? É porque não é tu sentir para dar glória, é dar glória para sentir. Tu não vem sentir para adorar, tu adora para poder sentir algo. E se somos nós que estamos entregando a Deus, então nós entregamos a Deus primeiro, e Deus nos entrega depois. De mãos dadas, fecha teus olhos agora e não abra. Isto. Daí no teu lugar, da porta da igreja até o altar, da galeria, quem está na rua e na garagem. Mais uma vida aqui, glória a Deus, mais uma vida chegou no altar. Deus vai marcar de poder esse encerramento de culto agora. Começarei orando por quem está no altar, reatando a aliança. No meio da pregação começa a orar pela igreja. Só sai vazio quem quer, estou repetindo. Mas quem quer receber mais da marca de Deus agora, poder, glória e unção, é só começar a adorar no meio da pregação. E o Espírito Santo começará a transportar de um para o outro. Aí tu abre a boca e começa a falar em língua, igual aquele vaso ali da minha esquerda. Profetiza, fale mistério, que Deus está contigo. Deus vai levar pessoas a níveis espirituais mais profundos agora. Eu nem vou me preocupar se alguém for arrebatado entre nós esta noite, porque Deus quer tratar tete a tete agora. De olhos fechados vamos começar. Pai eterno de bondade, Senhor, eu me coloco na tua presença. Eu trago a tua igreja comigo em oração. Senhor, eu não quero te pedir ouro, nem prata, nem chave, nem casa, nem dinheiro. Eu venho lhe pedir algo que foi liberado em Atos 2 agora. Senhor, escreva no livro da vida o nome de cada vaso aqui na frente. Tu já estás renovando o vaso que está voltando hoje, Jesus. Senhor, começa a renovar vasos agora. Eu sei que se o culto acabasse neste momento, eles estariam no céu conosco para toda a eternidade. Senhor, eu coloco cada vida no altar nas tuas mãos. Recebam de volta na tua presença. Do mesmo jeito que eu oro por eles, vai começar. Eu começo a orar pela tua igreja agora. Senhor, aonde houver um vaso, um crente, de boca aberta e coração entregue, para receber os teus mistérios e o seu poder, começa a encher ela agora, começa a encher ele agora. Enquanto tu passeia no meio da igreja, comece a medir cada glória com um prumo na sua mão. Tu pode fazer isto. Vê quem está ligado te adorando, Senhor. Quem está desligado não precisa encher não. Mas quem está ligado, Senhor, comece a transbordar e a encher agora. Comece a passear na nave da igreja e comece a esparramar brasas vivas no meio do seu povo. E enche, enche, enche. E já começou aqui na frente. Deixa eu ver no meio da igreja. Olha a gente tomada no meio da igreja. Olha a gente arrebatada no altar. Eu falei que Deus ia arrebatar. Olha a gente tomada na direita.
Olha a gente tomada na esquerda. Começa a encher agora. Enche, 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 enche. Olha a gente tomada na nave da igreja. Senhor, 3 bodas até não caber mais. Se apodera desta casa de poder. Eu coloco cada um nas tuas mãos, com a certeza da vitória, em nome de Jesus.